para falar sobre o nosso tema de hoje. Estamos recebendo aqui a médica veterinária Letéia Senger. Doutora, seja bem-vinda aqui para o nosso programa. Obrigada. Olha, a gente sabe, né, que às vezes poucas pessoas sabem que os animaizinhos também sofrem de depressão. A gente sabe, tem conhecimento que às vezes eles se entristecem um pouquinho mais, às vezes o animalzinho está mais cabisbaixo, está mais tristinho, e a gente acaba percebendo que tem uma coisa que não está bem. Quando que eu tenho que me preocupar em que, não, agora eu preciso procurar um médico veterinário porque essa tristezinha, essa falta de apetite não está sendo normal? Primeiro, a depressão na medicina veterinária ainda há poucos trabalhos científicos. Então é difícil nós trabalharmos e ter um diagnóstico que confirme essas alterações. Porém, quando o tutor observa redução de apetite, observa que o cão ou gato está defecando e urinando em locais inadequados, observa que há um comportamento estranho, o paciente está ficando mais isolado, isso pode ser sim um sintoma de depressão. Porém, para a gente ter esse diagnóstico, temos que excluir as causas, as doenças físicas, principalmente doenças hormonais e endócrinas que podem causar uma tristeza. Então tem ali aquelas exclusões. Então, se a gente percebe que o nosso animalzinho está tristinho, está abatido, então a gente leva, faz todos os exames direitinho, faz toda aquela busca, e aí sim, se não estiver achando nada, estiver tudo normalizado ali, tanto parte fisiológica quanto física, aí a gente parte aí para essa diagnóstico de depressão mesmo. De doenças psicológicas, sim. E a gente sabe que esses animaizinhos, né, eu fiquei encantada, eu não sabia que existia geriatria na medicina veterinária. Eu tô aqui apaixonada, quero ela, gente. A menina, vocês sabem, vocês que acompanham aqui o nosso programa, sabem que a minha filha, a menina, tem 15 anos. E a gente sabe que esses animaizinhos, quando eles vão chegando mais perto ali, de ficarem mais velhinhos, chegando naquela idadezinha, como a própria matéria mostrou, eles também tem uma tendência a ter uma depressão e já é mais por causas hormonais mesmo. Sim, existe. Então, a primeira coisa que nós temos que diagnosticar é se esse paciente não está sentindo dor. Os pacientes geriátricos, eles têm muita artrose e artrite. Isso faz com que esses pacientes, esses pets, eles se isolem do tutor. Nós temos que entender que o paciente geriátrico, ele vai perdendo a visão e a audição. Eu perco a visão, eu perco a audição e eu estou com dor. Eu vou me isolar. Claro. E muitas vezes esse isolamento, o tutor fala assim, ele só está velhinho. Não, ele não está só velhinho, ele está com dor. Então é essencial verificarmos para ter o melhor tratamento. E hoje o acompanhamento da geriatria, eu observo que os tutores vêm ao consultório nos retornos dizendo assim, o meu cão já é outro, o meu gato já é outro. Ele voltou a saltar nos móveis, ele está interagindo comigo de novo. Ele voltou a pegar a guia e ir até a porta para passear. Então isso é fundamental. Porém, quando descartamos essas alterações, precisamos focar em doenças psicológicas mesmo, que pode acontecer. Então também pode ser ali decorrente da idade mesmo. Isso. Eu posso falar, né, essa questão de animaizinhos sempre eu acho lindo, ainda mais quando os pacientes eles vão se tornando mais velhinhos. Então, se a gente saber que os donos estão, né, os tutores estão com mais cuidado a cada dia mais com os animaizinhos mais velhinhos e ali e atendendo toda a necessidade dele até o fim da vida. Porque é possível, né, doutora? É possível. Hoje, graças aos novos medicamentos e aos novos tratamentos e os novos diagnósticos, nós conseguimos dar um final de vida para esses cães e gatos bem. Com uma boa qualidade de vida, eu sempre falo, qualidade de vida. Sim, é o mais importante. Isso é possível. Então, isso é possível. É muito bom saber. E as pessoas, né, nós, assim, seres humanos, a gente sabe que algumas mulheres têm aquela depressão pós-parto. E realmente acometem muito mais mulheres do que se imagina, né? Sim. Muitas mulheres, uma porcentagem alta, são acometidas com a depressão pós-parto. No reino animal, nos nossos pets, isso existe também? Sim. A gente não pode focar que a depressão é só sintoma de tristeza. Sim. A depressão, ela pode ser sintoma de euforia e agitação. Existe alguns pets, as fêmeas, principalmente as primíparas, é muito mais comum em cães. O que é primíparas? A primeira cria. Primíparas? Primíparas. Como? Primíparas. Primíparas. Não, gente, que chique o nome. Eu falei errado de novo. Fala aí, doutora, o nome certo.
primíparas. Primíparas, é a São primeira cria? Isso. E principalmente pets de dentro de casa, pets de companhia, elas não conseguem assimilar, entender que tiveram os filhotes. E muitas vezes o tutor tem que assumir esse papel, alimentando, fazendo a higienização. Essas cadelas, essas fêmeas, elas rejeitam totalmente o filhote, ficam ansiosas, pulando nos tutores. Quando isso for observado, leve imediatamente ao veterinário. Isso pode passar, sim, porque é hormonal, certo? Mas existem tratamentos que podem ajudar, e regredir mais rápido esses sintomas. E também aquela questão também daquela cadela que não teve cachorrinho. Porque eu também já ouvi falar que tem ali aquelas cadelinhas que elas não têm cachorrinho e elas ficam tristes. Vem o cio, não tem filhotinho, depois ela até arruma um bichinho, coloca ali perto dela como se fosse um filhotinho. Também existe isso, né? Existe. Então é assim, isso é uma alteração hormonal. Todas as cadelas fazem gravidez psicológica. Todas? Todas. Só que tem tutores que observam, principalmente os cães de dentro de casa. Cães de fora de casa, os cães de grande porte, isso é não que não seja comum, só que acho que é um pouco mais difícil do tutor visualizar. Reparar, né? Perceber. Então, isso é hormônio, é por causa do aumento da progesterona. Isso ainda é resquício dos cães, das matilhas, aonde todas as fêmeas da matilha alimentavam os filhotes. Isto também tem tratamento, certo? É possível você bloquear essa ação dos hormônios com medicação, mas sempre eu aconselho fazer a castração, para que evite, porque as fêmeas, elas ciclam, algumas fêmeas de 8 em 8 meses, algumas raças anual, mas todo o ciclo, depois de 60 dias pós-cio, essas cadelas vão manifestar sintoma de pseudogestação. Olha isso, eu não sabia. Eu pensei que eram algumas que tinham isso. Todas têm, então? Todas têm, porque é uma alteração hormonal por excesso de progesterona. Todas vão ter, só que algumas você vai notar mais. As mamas com leite. Até isso, né? Sim. Até tem o leitinho na leite da mama. O comportamento de pegar animais, meias, bichinhos e levar para o ninho. O que eu noto, o tutor chega para mim e fala assim, ela mudou o comportamento, ela está muito agitada, ela está eufórica, eu não sei o que está acontecendo. Aí a minha pergunta é, quando foi o cio? Praticamente há 50, 60 dias atrás. É o momento que ela estaria parindo, porque é o hormônio, ela estaria parindo. Ela entende que era o momento de dar luz, está cuidando dos bebês. Mas isso passa. É um período de 30 dias também, com ou sem medicação. Isso vai passar. Vai passar. E o que nós podemos fazer, né? O que é feito? Quais são as alternativas, os tratamentos que vocês têm para ajudar esses animaizinhos que estão sofrendo com a depressão? Teve diagnóstico, vocês excluíram todas as doenças ou possíveis enfermidades, como você disse, e realmente é algo psicológico, é algo que é uma doença psicológica que precisa da ajuda. Quais são os caminhos? O que nós vamos notar agora é essa ansiedade que os pacientes vão ter com a volta dos tutores presencial. Então, no primeiro momento, nós encontramos que os animais, eles sentiram os tutores dentro de casa, principalmente os gatos. Porque os gatos ficam sozinhos. E, de repente, os tutores começaram a voltar para dentro de casa e isso mudou o hábito deles. A rotina. Isso causou uma depressão. Só que agora os tutores vão voltar presencial. Então, agitação, fobia. Nós vamos presenciar cães vocalizando durante todo o período da tarde. Olha isso. Arranhando a porta, os vizinhos vão reclamar. Nossa. Então, isso vai retornar com a saída dos tutores. O pessoal voltando a trabalhar normalmente, não ficando mais tão em casa como estava ficando na época da pandemia agora. Então, a gente vai observar que vai ter essa mudança. Então, o que eu sempre comento é ter sempre uma brincadeira, um biscoito. Eu vou sair, então eu vou dar um agrado para você. Quando eu retornar, você vai passear comigo. O paciente, né, o cão, o gato, ele entender que ele vai ter uma alegria quando o tutor sair e quando o tutor retornar. Claro que quando as doenças psicológicas elas estão no estágio grave, acontece muito mutilação, que seria os cães morderem os próprios membros, uma tristeza profunda, existem medicamentos, tanto da linha homeopática, florais, como a gente pode introduzir medicamentos alopáticos da linha humana.
isso é possível também. Então, às vezes é preciso também entrar com medicação para poder ajudar melhor esses animaizinhos. Isso. Doutora, foi muito bom falar com você obrigada. a respeito da depressão dos pets. Tenho certeza que pôde aí ajudar muitas pessoas, assim como eu, né? Eu fico pensando nos animaizinhos ali, o que a gente quer é que eles tenham qualidade de vida. E quanto mais eles viverem e bem, mais feliz a gente fica de vê-los também muito ali de qualidade e bênçãos. Doutora, muito obrigada pela tua presença, sucesso na sua carreira.